Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e esse é o Momento do Conceito. O assunto dessa semana será Teoria de Clovis e Povoamento da América. Vamos relembrar um pouquinho desse assunto depois da vinheta. Beleza? Valeu, gente! A teoria de Clovis, que surgiu entre a década de 1920 e 1930 e foi usada até a década de 1970 para explicar o povoamento da América, se dá a partir da análise de vestígios arqueológicos encontrados na região do centro-sul dos Estados Unidos, numa cidade chamada Clovis, por isso ela recebe o nome de Clovis, né? E a partir dessa análise desses vestígios materiais, se tem uma dimensão do que era o passado arqueológico e de como se dava o cotidiano do homem pré-histórico naquela região. O material arqueológico que permitiu esse tipo de análise é formado por pontas de lança, pontas de projétil, ferramentas utilizadas para caça, né, para obtenção do alimento do homem pré-histórico, que foram produzidas justamente para a caçada de grandes mamíferos. E provavelmente esses grandes mamíferos viviam em rebanhos, porque a localidade onde eles foram encontrados, né, os vestígios arqueológicos, se entende que era uma região de passagem de grandes rebanhos de mamíferos. Após a datação feita do material que foi resgatado no sítio arqueológico, chegou-se a um horizonte aproximado de 10 a 12 mil anos atrás, data que corresponde também ao período da última glaciação na Terra. Bom, se você se recorda daquele filme A Era do Gelo, mostra muito bem a migração de grandes rebanhos de mamíferos saindo da Ásia, passando pela Sibéria, chegando no Alasca e depois, consequentemente, se espalhando pelo continente americano. Nesse momento, entende-se que esses grupos de humanos vieram acompanhando esses rebanhos, né, e acabaram se estabelecendo na América a partir deste período, cerca de 10 a 12 mil anos atrás. Então, nesse sentido, entendia-se, na verdade, que a ocupação da América havia ocorrido neste período, entre 10 a 12 mil anos atrás. As hipóteses formuladas então pela teoria de Clovis serviram para explicar o povoamento da América durante quase 50 anos, porque entre a década de 1930 até a década de 1970, 1980, quando se tem dados mais significativos sobre os estudos arqueológicos em toda a América, pensava-se que o homem pré-histórico havia chegado na América, no nosso continente, somente a partir de 10 a 12 mil anos. É a partir do momento que se tem uma intensificação dos estudos sobre o passado, estando a arqueologia como ciência em evidência, mas trabalhando em conjunto com história, geografia, biologia, antropologia, que coincide com a década de 1980, é que nós teremos uma visão mais complexa, mais real, mais panorâmica sobre a ocupação pretérita do continente. E aí nós vamos ter uma surpresa, porque a teoria de Clovis, que era aceita durante tantos anos, ela passa a ser contestada. Essa nova perspectiva da ocupação humana no território continental americano se dá a partir da construção de uma nova teoria, uma nova hipótese sobre a chegada do homem na América. Por quê? Porque existem vestígios arqueológicos tão ou mais antigos que Clovis que são encontrados no interior da América, como é o caso dos vestígios arqueológicos de São Paulo, os vestígios arqueológicos de Mato Grosso do Sul, que ambos têm datas superiores a 12 mil anos. Então vejam bem, são datas contemporâneas à ocupação e à datação conseguidas em Clovis. Existem outros dados arqueológicos que, à luz da ciência, são ainda mais impactantes do que essas datas de 12 mil anos. Por quê? No Mato Grosso nós temos sítios arqueológicos no município de Jangada que tem uma datação de cerca de 25 mil anos antes do presente. São os sítios de Santa Helena. Nós temos no Piauí, no nordeste do Brasil, na Serra da Capivara, datações talvez um pouco contestadas de cerca de 50 mil anos, que já mostram um horizonte muito mais antigo, mas que comprovadamente chegam ao horizonte de 22, 23 mil anos antes do presente. Porém, de todos esses novos dados, nós temos uma que é emblemática e que mostra a ocupação humana através de um fóssil.
né, que é o fóssil de Luzia, o ser humano mais antigo da América, que foi encontrado no sítio de Lagoa Santa, né, na Lapa Vermelha, em Minas Gerais, onde a reconstrução facial desse fóssil nos dá uma ideia de como seria o rosto dessa pessoa. E essa pessoa tem feições negroides, o que associa a chegada desse grupamento de seres humanos a grupos que saíram da Ásia, especialmente da Austrália, né, da Polinésia, e vieram atravessando o Oceano Pacífico para chegar até a costa ocidental do continente e, a partir daí, entrar no continente americano. Depois de tudo isso que eu disse, eu quero que você entenda que a teoria de Clovis não deve ser descartada. Afinal de contas, ela dá uma dimensão de um dos povoamentos da América. Os povos que correspondem à ocupação de Clovis, lá de 12 mil anos, são povos de origem asiática, né, que acabaram chegando na América e povoando a América, dando origem aos nossos índios, né, que têm feições mais parecidas com os povos asiáticos. Porém, não devemos entender que essa é a única ocupação da América, já que os dados científicos comprovam que essa ocupação ocorreu há muito tempo antes. Então, é importante ter isso muito bem claro. A ocupação da América, ela remonta a mais ou menos, aproximadamente 40 mil anos, 30 mil anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. É a ciência quem vai nos dizer isso, mas ela é muito superior, sim, à teoria de Clovis. Chegamos ao final deste momento do conceito. Eu espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto eu, ao falar deste assunto. Quem me conhece sabe que esse é um dos temas de história que eu mais gosto, disparado na lista. Então, vou me despedindo de vocês e vou pedir, para quem gostou, deixar um like, porque esse vídeo se torna mais acessível a partir do momento que ele tem a curtida ali, o joinha, tanto no Instagram quanto no YouTube. Beleza? Então, muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima segunda com um novo Momento do Conceito. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.